Olá, turma! Vamos para a segunda parte da correção da prova do Senai CGE 2201. Só lembrando, se inscreva no nosso canal, faça o download da prova do gabarito, que vão estar na descrição do vídeo para que você possa estudar. É aquela coisa, nós não cobramos nada para te ensinar, nós só pedimos que se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com outros candidatos que também vão fazer a prova. Vamos lá então. Em uma propriedade, a água utilizada na casa é captada e bombeada do rio para a caixa d'água, a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pela direção da caixa d'água e bomba e caixa d'água e casa é de 60 graus. Se o proprietário pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Bom, turma, a única forma que tem de resolver esse problema é utilizando a lei dos conssenos. Por quê? Dá uma olhada aí na figura. Da bomba até a caixa d'água nós temos 50 metros, da caixa d'água até a casa 80 metros, da casa até a bomba nós não sabemos qual é a distância. Por quê? É justamente essa distância que eu tenho que comprar de encanamento. Só que nós sabemos que a distância da bomba com a distância da caixa d'água e a distância da caixa d'água com a casa formam um ângulo de 60 graus. Sendo assim, eu vou utilizar então a lei dos conssenos para resolver esse exercício. A lei do cosseno diz o seguinte, que dado um triângulo de lados AB e C, com o ângulo A conhecido, a fórmula da lei dos cossenos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC de cosseno do ângulo, ou seja, o comprimento do lado A é igual à soma do quadrado da medida do lado B e C, menos 2 vezes o produto da medida dos lados B e C com o cosseno de ângulo oposto ao lado A. Então a fórmula fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C do cosseno de A. A mesma fórmula eu tenho para achar o cosseno de B e a mesma fórmula eu tenho para achar o cosseno de C. Então se eu quiser achar o ângulo de A, cosseno de A. O ângulo de B, cosseno de B. O ângulo de C, cosseno de C. Vai depender do ângulo que nós estamos procurando, tá bom? Resumindo, você vai achar o cosseno do ângulo que estiver no seu triângulo. Nosso caso é o ângulo de 60. Turma, aproveito também para chamar a atenção do seguinte, estudem fórmulas trigonométricas, sabe aquela fórmula calcular seno, cosseno e tangente? Estudem, porque também caem perguntas relacionadas a isso, tá bom? Assim, não vou entrar em detalhe da lei dos cossenos não, mas saiba que vocês precisam estudar a lei do cosseno e fórmulas trigonométricas, tá bom? No nosso canal tem outros vídeos aí que ensinam a fazer esses cálculos, dê uma olhada lá. Vocês podem estudar com mais detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos voltar lá para o exercício e resolvê-lo? Utilizando então a lei dos cossenos? Então, turma, a fórmula foi a seguinte. X ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Então, x vai ficar 50 ao quadrado, 2.500, mais 80 ao quadrado, 6.400, menos 2 vezes 50, 100, vezes 80, 8.000, vezes cosseno de 60 graus é igual a meio. Existe uma tabela que informa isso. Então, x ao quadrado é igual a 2.500 mais 6.400 menos metade de 8.000, 4.000. X ao quadrado é igual a 4.900. X é igual, se o x está ao quadrado, ele passa como raiz. X é igual a 4.900 na raiz, que é o mesmo que raiz de 49 vezes 100. Então, tirando da raiz, vai ficar x ao quadrado é igual a raiz de 49 dá 7, vezes raiz de 100 é 10. 7 vezes 10, 70. Ou seja, a resposta é a D, 70. Turma, deixa nos comentários se você já sabia resolver essa questão, se não sabia,
Se achou difícil, se não é tão difícil assim. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e estaremos respondendo nos próximos vídeos. Lembre-se que é uma série de vídeos até que a gente possa responder toda a prova que foi dada, tá certo? Vamos para a próxima questão então. Questão 27. Na sequência de figuras a seguir, cada uma, a partir da segunda, foi obtida retirando um triângulo formado pelo segmento que unem os pontos médios dos lados de cada triângulo preto da figura anterior. Considerando que as demais figuras sigam o mesmo padrão adotado, qual é a quantidade de triângulo preto na figura 10? Bom, turma, a primeira coisa que tem que fazer aqui é observar o que eles têm em comum. Dá uma olhada. A primeira figura tem um triângulo. Na segunda, tem 3 triângulos parecidos com o primeiro, só que estão dispostos de forma diferente. Depois, na figura 3, você tem 3 conjuntos desses 3 triângulos anteriores. Depois, na figura 4, você tem 3 conjuntos também dos triângulos anteriores. Isso quer dizer que existe uma sequência de combinação de triângulo. Isso nos dá a entender que é uma progressão exponencial. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Então, observe direitinho, vamos lá. Veja bem, na primeira figura nós temos um triângulo preto. Vamos contar quantos triângulos tem nas figuras. Na segunda figura nós temos 3 triângulos pretos. Na terceira figura nós temos 9 triângulos pretos. Na quarta figura nós temos 27 triângulos pretos. Isso não lembra para você a tábua do 3? Ela lembra, porém não é ainda a tábua do 3. É uma questão exponencial. Veja bem, 3 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 3 dá 27. Para quem não sabe como faz, é o seguinte. Você multiplica o 3 por ele mesmo, o número de vezes que ele tem no exponencial. Então, 3 elevado a 3, quer dizer que você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3. Que vai dar 27. Então, 3 elevado a 3 equivale a 27. Tá certo? Agora vamos lá entender o que é a progressão exponencial. O que são progressões? Uma sequência é definida como uma progressão quando ela possui uma regularidade de um termo para o outro, conhecida como razão. Existem 2 casos de progressão, a progressão aritmética e a progressão geométrica. Para saber diferenciar cada uma delas, precisamos compreender o que é a razão de uma progressão e como essa razão interage com os termos da sequência. Quando de um termo para o outro da sequência eu tenho uma soma constante, essa sequência é definida como uma progressão, e nesse caso trata-se de uma progressão aritmética. Esse valor que estamos somando constantemente é conhecido como razão. Quando a sequência é uma progressão geométrica, de um termo para o outro existe uma multiplicação por um valor constante. Analogamente, esse valor é a razão de progressão geométrica. Por exemplo, 1, 4, 7, 10, 13, 17. Essa sequência nos dá a entender que sempre somando 3 de um termo para o outro, nós temos o próximo valor. Nesse caso, temos uma progressão aritmética de razão igual a 13. No B, eu tenho 1, 10, 100, 1000 e 10.000. Isso quer dizer que a razão é o quê? É um número multiplicado por 10. 1 vezes 10 é 10, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 10 é 10.000. Ou seja, a progressão geométrica aqui é a razão de 10, é um número multiplicado por 10. Então, turma, estudem bastante o que são progressões. Eu só dei uma diquinha aqui, não dá para explicar, porque senão eu ia aprofundar muito, esse vídeo vai ficar muito longo. Lembrando que no nosso canal tem outros exercícios que ensina a fazer tudo isso, tá ok? Todas essas atividades que estão vendo aqui, lá tem o passo a passo. Basta entrar no canal e dar uma procurada. Vamos então resolver o exercício. Olha como fica fácil agora. Ó. Eu vou ter uma tabela do 1 ao 10. Por que isso? Porque ele pergunta qual é a quantidade de triângulos pretos na figura 10. Então eu fiz lá. Ó. Figura 1 seria 3 elevado a 0. Ah, turma, só lembrando. 3 elevado a 0 equivale a 1. Qualquer número elevado a 0 equivale a 1. Então, por isso eu sei que um triângulo é o mesmo que 3 elevado a 0. Aí a próxima figura, 3 triângulos, 3 elevado a 1. Próxima figura, 9 triângulos, 3 elevado a 2. Próxima figura,
27 triângulo, 3 elevado a 3. Foi assim que eu montei. Então nós vamos continuar com a sequência até a figura 10. Como ele pediu no exercício, ele quer saber a quantidade de triângulo preto na figura 10. Então eu sigo a sequência até a figura 10. Sendo assim, na figura 10 nós chegamos em 3 elevado a 9. Se eu calcular 3 elevado a 9, eu vou ter 19.633, que é a resposta E. Mas como nós chegamos nisso? Basta fazer o cálculo assim, ó. Eu sei que 3 elevado a 9 é muito complicado fazer de cabeça, mas vamos fazer por partes. Então vamos colocar aqui os 9 e 3 multiplicando entre eles. Então vai ficar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 9 vezes a gente vai fazer essa sequência aí. Feito isso, a gente vai separar de parzinho. Então 3 vezes 3 vai resultar 9, 3 vezes 3 resulta 9, 3 vezes 3 resulta 9, 3 vezes 3 resulta 9. Aí vai sobrar um 3. Depois a gente vai pegar e vai fazer. Vai ficar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Fica muito mais fácil. E vai sobrar o último 3. Então agora a gente multiplica todos os 9 e o 3. 9 vezes 9 é 81, 9 vezes 9 é 81 e sobrou 3. Então 81 vezes 81 vezes 3 vai dar exatamente o valor de 19.683. Pronto, chegamos no resultado. Então quando você tem uma conta que é muito difícil de fazer, faz por partes que você vai chegar no resultado do mesmo jeito, tá certo? Lembrando, se você tem alguma dúvida, deixe no comentário sua dúvida. Deixe lá também informando se você já sabia como resolver isso daqui. Se é novidade para você, se já viu isso na escola, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa lá que a gente responde no próximo vídeo. Vamos para a próxima questão. Questão 28. Organizando uma brincadeira com os amigos, Pedrinho colocou 5 fichas em uma urna, sendo uma de cada cor: azul, vermelha, amarela, verde e preta. A brincadeira começará com cada um dos 5 amigos retirando uma ficha de uma e anunciando a cor da ficha que retirou. Mas Pedrinho está indeciso sobre utilizar ou não a reposição das fichas na urna após cada retirada. Quantas possibilidades diferentes Pedrinho e os amigos terão a mais se utilizarem a reposição das fichas em vez de brincarem sem repor? Ou seja, ele vai tirar uma ficha vermelha e está na dúvida: eu coloco essa ficha vermelha de volta na urna para outro pegar ou não? Ele quer saber qual a possibilidade que eu tenho se eu repor essa ficha na urna e se eu não repor. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, qual é a matéria a ser estudada? Multiplicação e combinação e probabilidade. Estudem, turma. Multiplicação e combinação e probabilidade. Eu não vou entrar nesse assunto porque no nosso canal tem vídeos falando sobre isso. Dá uma olhadinha lá, procura na internet, estuda bastante, tá ok? Vamos voltar para o exercício. Vamos ter exercício, ó. Pedrinho tem 5 amigos. Ele vai pegar uma urna e vai colocar 5 fichas nessa urna, sendo cada ficha de uma cor: azul, vermelha, amarela, verde e preta. Ele quer fazer uma experiência. E quantas possibilidades ele tem se o primeiro tirar uma ficha, olhar a cor e devolver para a urna? O segundo vem, tira a ficha, olha a cor e devolve para a urna. O terceiro vem, tira a ficha, olha a cor e devolve para a urna. E assim por diante. E o outro teste quer ver quantas possibilidades diferentes ele tem se ele retirar as fichas da urna sem repor na urna. Ou seja, se o amigo for e tira a ficha vermelha, essa ficha não volta mais para a urna. Aí o outro vai e tira a outra ficha. A ficha que ele tirar não volta para a urna. E assim por diante, com os 5 amigos. Vamos voltar então agora para o exercício. Vamos lá. O primeiro, quando for para a urna pegar a ficha, vai haver dentro da urna 5 fichas. Então ele tem 5 possíveis chances de pegar a ficha. Ele vai olhar a sua fichinha e vai devolver para a urna. A urna vai continuar com 5 fichas. O segundo, quando for pegar a ficha, ele vai ter 5 possibilidades de ficha. Porque o primeiro não retirou a ficha, devolveu lá para dentro da urna. Ele vai olhar a ficha que ele retirar e vai pôr de novo na urna. O terceiro, quando for até a urna tirar a ficha, também vai ter 5 possibilidades de ficha. Porque o anterior olhou a ficha dele e devolveu para a urna. Então esse também vai tirar uma ficha, vai olhar e vai devolver para a urna. O quarto, quando for retirar a ficha da urna, ele vai ter 5 possibilidades também,
Porque o terceiro, assim como os outros, também devolveu para a urna. O quinto, quando for retirar a sua ficha, ele vai ter 5 possibilidades, porque o quarto também devolveu a ficha para a urna. Ou seja, todos eles tiveram 5 possibilidades de pegar a ficha. Agora vamos dar uma olhada se for feita a mesma atividade, mas sem devolver a ficha para a urna. Vamos lá. O primeiro vai ter 5 possibilidades de retirar a ficha da urna. Ele coloca a mão na urna, retirou a ficha. Essa ficha ele vai reter com ele. O segundo, quando for retirar a ficha, só vai haver 4 fichas da urna. Então ele tem 4 possibilidades de retirar a ficha. O terceiro vai até a urna e ele vai ter 3 possibilidades de retirar ficha, porque o quarto e o quinto reteram 2 fichas. O quarto vai até a urna e ele vai ter 2 possibilidades de retirar ficha, porque todos os anteriores reteram uma ficha. O último, quando chegar na urna para retirar a ficha, ele vai ter apenas uma única ficha na urna. Portanto, só tem mesmo essa possibilidade, uma só. Então, se nós formos calcular as possibilidades repondo a ficha e as possibilidades de repor a ficha, a gente vai ver que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 das possibilidades de repor a ficha vai dar 3.125 possibilidades. Sem repor a ficha, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. São 120 possibilidades. Porém, a pergunta do exercício é: quantas possibilidades diferentes Pedrinho e os amigos terão a mais se utilizarem a reposição das fichas em vez de brincarem sem repor? Então, eu vou pegar o valor repondo menos o valor sem repor. 3.125 menos 120 vai dar igual a 3.005 possibilidades. Resposta C, 3.005 possibilidades. Turma, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e nós iremos sanar a sua dúvida nos próximos vídeos, tá certo? Deixe também no comentário se você já conhecia esse exercício, se já sabia fazer, se fez e chegou com um resultado próximo, para a gente saber o nível aí da turma, tá certo? Vamos para o próximo exercício? Exercício 36. Os dados do gráfico a seguir são referentes ao desemprego em 6 regiões metropolitanas do Brasil, apontados pela pesquisa de emprego e desemprego, PED. Aí a pergunta é: qual é a diferença entre a maior e a menor quantidade de desempregados na região metropolitana pesquisadas, supondo que em cada capital 4 milhões de pessoas responderam a essa pesquisa? Então nós temos aqui o gráfico com a taxa de desemprego nas regiões metropolitanas. Pessoal, vamos estudar o que? Porcentagem. Isso é exercício de porcentagem, então estudem sobre porcentagem. Porcentagem, ela é representada pelo símbolo de porcentagem, que é esse sinal que vocês estão vendo aí, e é a divisão de um número qualquer por 100. Então a expressão 25% significa que 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes. Para calcular, por exemplo, a porcentagem de uma fração de um número, basta dividir ele pelo total e multiplicar por 100. Então, por exemplo, 25 mais 25 dá 50. Quanto equivale 25, então? Eu pego 25 e divido por 50, que é o total. Vai dar 0,5 vezes 100, 50%. Lógico, existem vários cálculos de porcentagem. Então, turma, não fique só nesse cálculo. Busque informações sobre porcentagem. Nós temos vídeos no canal que ensinam a trabalhar com porcentagem. Algumas regras que facilitam também o cálculo. Dá uma olhadinha, vou deixar aqui na descrição esses vídeos. Dê um clique nele, abra, dá uma olhada, tá bom? Para vocês aprenderem. Vamos voltar lá para o exercício, então? Turma, esse cálculo é bem tranquilo, ó, porque ó, a pergunta dele: qual é a diferença entre a maior e a menor quantidade de desempregados na região metropolitana pesquisada? Bom, a maior você pode verificar que é Salvador, 18%, e a menor é Fortaleza, 8%. Então, qual que é a diferença desses dois? Eu vou pegar o valor maior, que é o valor de 18%, menos o valor menor,
que é o valor de 8%. Então, 18% menos 8%, eu vou ter o resultado de 10%. Levando em consideração que 4 milhões de pessoas responderam a essa pesquisa, então nós temos que achar quanto equivale 10% de 4 milhões de pessoas. Primeira coisa é identificar quanto equivale 10%, porque eu vou ter que calcular um número vezes 4 milhões de pessoas, certo? Então presta atenção, 10%, o nome já fala 10 por 100, ou seja, 10 sobre 100. Então a gente faz um cálculo, 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 vai dar 0,10. Agora eu pego 0,10 e multiplico por 4 milhões. 0,10 multiplicado por 4 milhões, nós vamos ter aí 400 mil pessoas. Carlos, eu não sei fazer cálculo com número com vírgula. Eu vou deixar para vocês também um link do vídeo ensinando como fazer cálculos assim, tá certo? Então, 10% de 4 milhões de pessoas equivale a 400 mil pessoas. Resposta correta é a resposta D. Legal, né, turma? Muito facinho. Quando a gente sabe como usar a fórmula, é fácil demais. Vamos para a próxima questão. Não esqueça de deixar aqui nos comentários se você sabia fazer essa questão ou não, se foi novidade, o que você achou dessa instrução. Vamos para a próxima questão então. A coordenação de uma escola analisou o desempenho dos alunos nos 3 primeiros bimestres do ano letivo, para monitorar a redução da porcentagem de estudantes com desempenho insatisfatório. Os dados obtidos foram tabelados como a seguir. Sabendo que a meta de redução estimada era de 2 pontos percentuais a cada bimestre e que até o momento representado na tabela, o objetivo havia sido plenamente atingido, mantendo-se esse mesmo padrão, concluiu-se que para a meta ser alcançada no 4º bimestre, o percentual de estudantes com desempenho insatisfatório deveria ser D. Resposta A, 13%, B, 11%, C, 9%, D, 7% ou E, 5%. Bom, turma, temos aqui mais uma questão que utiliza de porcentagem. Isso quer dizer o quê? Porcentagem é algo muito importante na vida do trabalhador, na vida profissional. Então, o Senai, com certeza, o que ele faz? Ele busca, através dessa prova, estimular o jovem a já se preparar na questão de porcentagem. Então, ele valoriza a porcentagem na prova, tá certo, turma? Então, estudem bastante aí sobre porcentagem, porque aí você vai garantir pelo menos 2 ou 3 questões da prova, tá certo? Vamos voltar então para o exercício? Vamos lá. Bom, turma, a primeira coisa a fazer é pegar o valor total do primeiro bimestre, ou seja, o valor do ensino fundamental, que é 28, do ensino fundamental 2, que é 36, e do ensino médio, que são 20. Soma tudo e divide pelo total de alunos na escola. Com isso, você vai ter a porcentagem referente ao primeiro bimestre. Lembra que a porcentagem você pega a fração do valor dividido pelo total? Então, esses números 26, 36, 20, eles referem a uma fração. Eu dividi as turmas da escola, uma fração, um pessoalzinho ali está nessa situação, o restante estão ok. Então, essa fração, quanto equivale em relação ao total? Então, eu pego a soma deles, divido pelo total de alunos da escola. E aí eu tenho qual a porcentagem do primeiro bimestre. Então, vamos lá, 28 mais 36 mais 20 vai dar 84. Se eu pegar 84 e dividir pelo total de alunos da escola, que é 560, eu vou ter o valor de 0,15. Agora eu preciso passar 0,15 para a porcentagem. Como eu faço isso? 0,15 está em decimal. Para passar para a porcentagem, basta apenas multiplicar por 100. A palavra já diz porcentagem, então é um número multiplicado por 100. Então 0,15 vezes 100 deu 15%. Então o primeiro bimestre equivale a 15%. Isso quer dizer que se a cada bimestre eu preciso reduzir 2%, então o segundo bimestre
tem que valer 13%, o terceiro bimestre tem que valer 11% e o quarto bimestre tem que dar 9%. Que bacana, turma. Nós simplesmente calculamos a porcentagem do primeiro bimestre, depois aplicamos a regra da questão, que seria perder 2% a cada bimestre. Então, no primeiro bimestre ele estava com 15, perdeu 2, o segundo 13%. O segundo perdeu 2, o terceiro 11%. O terceiro perdeu 2, o quarto será 9%. Então a pergunta é, qual o valor que deve ser no quarto bimestre? 9%. Então você aplicando a porcentagem junto com a regra da lógica, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se você sabia essa resposta, não sabia, se foi novidade para você, qual foi a sua dificuldade, tá bom? Lembrando, turma, esse vídeo aqui é o parte 2, vamos ter o parte 3, 4, até a gente completar todas as questões que foram dadas na última prova do Senai. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você ser avisado quando sair um novo vídeo, tá ok? Um forte abraço, deixe o seu like e compartilhe com aquele seu colega que está aguardando questões para estudar para a prova. Tchau, até a próxima.